Estamos de volta com o EUESRI 2016 e estamos agora iniciando nossa primeira mesa redonda, primeira mesa de discussão. Afinal de contas, nós acompanhamos desde as 9 da manhã hoje uma série de visões, uma série de apresentações e como isso pode acontecer ou como implementar isso. Mas muitos de vocês estão perguntando, eu quero ver os cases, eu quero ver os clientes conversando sobre isso. E para isso, com muita honra e muito orgulho, a gente recebe aqui líderes nacionais na transformação digital em suas empresas. Nós estamos recebendo, então, o Adilson Nali Luiz. Ele é geógrafo, formado pela Universidade Estadual de Londrina. Ele é mestre em Desenvolvimento Regional e Planejamento Ambiental pela Unesp de Presidente Prudente e tem especialização em geoprocessamento pela AVM. Hoje é o gestor territorial da Prefeitura de Londrina e atua no SIGLON, que é o Sistema de Informações Geográficas de Londrina. Lembrando que Londrina é a segunda cidade mais populosa do Paraná e hoje é referência em gestão pública e qualidade de vida. Estamos também recebendo o Emerson Porcino, geógrafo, com pós-graduação em geoprocessamento pela Universidade Federal de São Carlos, MBA em Gestão Estratégica e Econômica de Mercado pela Fundação Getúlio Vargas e coordenador de Inteligência Geográfica na América Móvel do Brasil. A América Móvel é uma das maiores empresas de telecomunicações do mundo e está presente em 25 países e conecta mais de 892 milhões de pessoas. E estamos também recebendo o Rogério Nicola, gerente de tecnologia agrícola da Cofco Agri, analista de sistemas, já tem mais de 25 anos de experiência em usinas de açúcar e especificamente na área agrícola com logística e tecnologia. Hoje é especialista em operações e tecnologia agrícola, com uso de computadores de bordo, pilotos automáticos, controladores de vazão e o processamento dessas informações. A Cofco atua em negócios comerciais e de processamento agrícola, que se originam a partir de várias regiões do mundo, abastecendo regiões como a China, a Ásia e o Oriente Médio. A Cofco Agri teve vendas de 16,9 bilhões de dólares no ano passado e entrega de 47 milhões de toneladas de produtos globalmente, com 45 locais ativos, 10 mil funcionários em 29 países. Ou seja, como nós pudemos aí ver não só pelo currículo, mas pela experiência profissional, estamos falando de líderes na transformação digital, na mudança de cultura, a mudança transformacional. E assim que eu gostaria de iniciar a nossa conversa, a nossa discussão, perguntando uma abertura geral aí, né, para vocês, como vocês, dentro das instituições de vocês, os órgãos, como vocês iniciaram esse processo de transformação digital, como venceram alguma dessas barreiras e aí citar já alguns exemplos, né? Principalmente a gente tem visto esse mundo de apps e aí até aproveitando, o pessoal, façamos a hashtag, o pessoal já está colaborando com a gente, ou seja, estão todos conectados. Como isso interfere diretamente na vida e tomada de decisão das nossas empresas? Bom, começo eu? Por favor. Eu posso dizer assim que Londrina, a prefeitura, ela já há muito tempo vem pensando em geoprocessamento, mas sempre trabalhava desktop, cada técnico no seu computador. E há mais de 15 anos já se queria fazer algo mais estruturado, corporativo. Então tiveram estudos e era difícil para um órgão público de implantar isso. Mas até que há pouco tempo atrás conseguimos, em 2011, fazer um novo estudo e nós conseguimos implantar, 2012, 2013, o geoprocessamento corporativo, aí que foi batizado de SIGLON. Sistema de Informação Geográfica de Londrina. E aí começou realmente o start mesmo para organizar os dados, porque cada técnico tinha os dados no seu computador. E aí esses dados, eles eram replicados, triplicados, e a hora que a gente percebia, tinham vários técnicos fazendo o mesmo serviço. E a troca de informação entre as camadas, vamos dizer assim, não é que acontecia de uma forma eficiente também, ia mais pela amizade. Então você ia lá no outro setor, na outra secretaria, pedia para o você tem tal camada para me passar? Isso daí realmente a gente via que não era muito assim eficiente. Agora com o corporativo, o que aconteceu? Nós colocamos tudo no mesmo banco de dados e estamos percebendo agora que nós precisamos padronizar essas informações e produzir novas informações também. Então agora é um trabalho de arrumar a casa com os dados e começar a fazer a divulgação desses dados. Interessante. Fazer um link, pegando arrumar a casa,
além de arrumar a casa, a gente tem que também arrumar o campo. Como que a gente vê? Ou é muito diferente? O que a gente está tratando aí? Hoje, conversando aqui com vocês, a gente observa claramente que tem tudo a ver. O campo, né? O campo é onde nós vivemos. Nós, que eu digo, a nossa empresa, né? Apesar a Cofco é uma empresa global, mas eu atuo principalmente na área de usinas de açúcar, né? E conhecer o campo, conhecer o que está sobre a terra é a nossa maior dificuldade hoje. E nisso, hoje, eu estou na Cofco há um ano, um pouco menos de um ano, né? Chegando lá já tinha um corpo técnico já formado, de GIS, ótimos profissionais e tudo mais. Mas agora nós temos que mudar o patamar de onde nós estamos, né? Colocar tudo isso que nós vivemos, que é tão importante para nós, conhecermos onde estamos e o que nós temos sobre a Terra e sobre cada lugar, trazer isso para mais informação. Ou seja, como você mesmo falou, apesar de serem coisas tão diferentes, né? Os desafios são muito parecidos, né? Nós temos que conhecer o nosso espaço e reunir as informações que nós temos nesse espaço e disponibilizar isso de uma maneira correta para uma informação, para uma tomada de decisão. E aí, ligando tudo isso com o Emerson, né, Emerson, que é na NET, agora Grupo América. Se não fosse essas redes de telecomunicações, a gente até falou hoje sobre sociedade em rede, enfim, a gente não estaria, inclusive... Como você, então, dentro desse processo, parece que você está amarrando aí o campo e a cidade, né? Como que vocês estão liderando isso lá no seu grupo? Antes de tudo, bom dia e obrigado pelo convite da Imagem Esri. Acho que a grande transformação dentro da área de inteligência de mercado para o Grupo América Móvel, começando pela NET, agora a NET, claro, principalmente. O primeiro passo foi a gente apresentar à empresa uma nova perspectiva de análise. Quer dizer, o quanto a inteligência geográfica, o GIS, contribui para a tomada de decisão. Então, a princípio, a gente levou e começou a difundir isso, mostrando que um GIS corporativo eu consigo sofisticar, criar dinamismo e acelerar a visualização das informações e a tomada de decisão. Assim como o campo, aí a casa, né, a gente brinca que nós somos uma empresa geográfica, porque a gente, a princípio, estava falando do domicílio, da residência dos indivíduos, e agora a gente está falando da mobilidade, quer dizer, da antena, das pessoas circulando na cidade, quer dizer, qual é esse comportamento, comparando onde ela mora, onde ela trabalha, onde ela se diverte. Interessante, a gente tem um ponto-chave, inclusive, da nossa discussão aqui, que é a mobilidade, ou as apps, ou como isso se conecta, né? E aí, gostaria de lançar, talvez, ouvir um pouquinho aí do Rogério, a gente estava conversando um pouquinho aqui antes sobre aplicativos e como essa revolução vem se dando, né? E aí a gente gostaria de ouvir aí como isso já vem interferindo, porque geralmente apps a gente vai acabar lembrando do uso urbano ou de alguns... Vamos pensar um pouquinho também como a gente vê essa revolução no campo e depois queria ouvir um pouquinho também dos nossos debatedores. As apps, é impressionante como o mundo pessoal ou do entretenimento, né, eles acabam saindo um pouco na frente do nosso, que é o corporativo, né? E hoje, o Abimael foi muito feliz nas apresentações que ele fez a um evento que nós fomos há um tempo atrás, e até mesmo nesse evento do EUESA, que foi a questão de colocar coisas que são tão comuns no dia a dia das pessoas, por exemplo, e tem tudo a ver com o nosso. Aplicativos de localização de pessoas, né, a qual a gente coloca uma característica e localiza pessoas, né? O que isso tem a ver com o nosso negócio no campo? Tem tudo a ver. Vou dar um exemplo bem nosso mesmo, né? Imagina que eu estou com um trator quebrado num determinado ponto da nossa fazenda e aquele trator quebra. Quais são os tratores que eu tenho próximos a mim, com aquelas características de potência que eu preciso? Eu vou falar outra coisa que ninguém tem instalado nos seus celulares, por exemplo, o Pokémon Go, né? Ninguém brinca com isso, ninguém usa isso, né? Mas imagine usando isso no campo, como seria, entendeu? Eu posso fazer com que os meus técnicos saiam atrás de pragas, saiam atrás de locais onde eu tenho ervas daninhas, onde eu tenho uma falha de plantio para me corrigir. Então, esse mundo dos apps, os apps com essa inteligência geográfica, eles vão nos levar a um outro conhecimento da nossa área. E o nosso desafio, nós gestores, né, é fazer com que esses apps que hoje estão aí perdidos no mundo, né, e tão usuais para as pessoas, né, venham e sejam ferramentas produtivas para nós.
Nas cidades a gente tem visto muitas apps para reclamação, né? Mas eu vejo que Londrina já tem pensado a mais do que isso, essas apps, a interatividade, assim como também o grupo América Móvel. Como poderia falar um pouquinho para a gente sobre, porque para a visão além só do cadastro, como está sendo colocado, como que você vê essa revolução das apps aí para cidades, mais do que só cidades inteligentes, mas cidadãos conscientes de tudo isso? Londrina ela tem possibilidade mesmo. Nós pensamos já em algumas aplicações para o futuro. Só que nós percebemos que nós precisamos, como eu disse agora há pouco, arrumar a casa. Os dados eles precisam estar mais consistentes. Estamos trabalhando em cima da base cartográfica, arrumando a base cartográfica para depois fazer alguns lançamentos. Nós fizemos um lançamento que não foi para celular, que ele foi para desktop mesmo, computador, que foi muito, muito interessante. Fizemos um projeto piloto. A administração funerária de Londrina, que é municipal, ela precisava mapear todos os túmulos para colocar depois um aplicativo para os visitantes, né, acharem qual era o túmulo certo. E aí, então, nós desenvolvemos, com a ajuda do Portal, que é do ArcGIS mesmo, uma tela pela internet para eles usarem lá onde eles trabalham, né, na administração funerária, que é a CESF, a edição, não somente uma consulta, mas eles editarem pontos. Então, um ponto foi em cima de cada túmulo e ali foi o código dele, que aí vai linkar na base de dados que a administração tem. Então, essa foi uma primeira, assim, foi um projeto piloto que foi muito legal, porque o usuário nosso, no caso, uma secretaria, né, a autarquia, ela conseguiu editar os dados, ela mesma fazer isso, sem depender da gente e sem precisar comprar um software. Sim. Isso é muito importante. Eles tiveram uma certa autonomia para fazer tudo isso. Então, esse foi um grande avanço que nós tivemos já. Autonomia, né? Eu acho que a gente pode fazer... Sim, assim, acho que como a Adilson comentou, a gente ainda está passando um processo de estruturar muita informação. Então, para o cliente externo, a gente ainda não consegue evoluir com as apps, mas internamente, usando aí o Portal e o Web App Builder, por exemplo, a gente criou diversas aplicações que nos levaram aí a um ganho de escala e velocidade na coleta de informações muito grande. Um exemplo é o próprio cadastramento de áreas para expansão de rede, quer dizer, processos que antes demoraríamos semanas para coletar, a gente consegue em dias, 2 dias, já levantar todas as informações possíveis para análise, né, para levar isso para uma análise de inteligência de mercado, planejamento financeiro e engenharia. Então, a gente ganha velocidade nessa disseminação de dados aí. Me corrijam se eu estiver errado, talvez eu não tenha entendido bem ou entendi muito bem, vocês estão explicando muito bem para a gente. Me parece que a gente não está falando mais agora de software isolado, né? A gente não está falando de uma aplicação A, B, que eu jogo para cá, converto aqui. Eu estou falando de um conceito forte que é o de plataforma tecnológica. Eu estou errado? É isso mesmo que eu estou sentindo? Ou seja, só ocorre a verdadeira transformação digital, né? Ou seja, dado informação, informação em conhecimento e ação, se eu tiver uma plataforma tecnológica, é isso mesmo? Isso, você está correto nessa tua análise, porque se nós formos há alguns anos atrás, e isso deve ser muito comum nas cidades também, quando eu chegava a gente chama nas nossas áreas, no campo de talhões, né? Quando eu ia num talhão de cana e chegava, qual era a informação que eu tinha ali? Eu tinha um número de informações, apesar das pessoas acharem que era muito, mas eu tinha um número de informações muito limitadas. E eram basicamente caracteres. Eu tinha ali uma variedade, uma produtividade ano a ano, algumas ordens de serviço, alguns tratores, algumas aplicações que eu tinha ali. Hoje esse mundo mudou. O termo parece até ultrapassado, mas ele está tão atual. Hoje aquele talhão de cana ele é totalmente multimídia. Hoje eu entro com linhas de projeção, que eu planto a cana e aquilo ali tem uma perenidade. Eu vou com um vante em cima, eu faço um filme, eu faço uma imagem, eu guardo aquela imagem, eu faço a comparação daquela imagem de um plantio com depois de uma cana já adulta, né? Eu faço uma imagem satelital daquele coisa para medir a densidade de cana. Então aquele talhão que antes ele era só caractere, hoje ele me traz um mundo de informações. Eu tenho uma máquina trabalhando, eu tenho um monte de máquinas trabalhando ali, né? E elas geram muitos, milhares e milhares de gigas de informação todos os dias. E trazer tudo isso, analisar isso isoladamente é impossível. Ou eu tenho uma plataforma,
a qual eu consigo colocar isso tudo e analisar, ou eu não consigo analisar. Emerson, acho que sobre plataforma vocês aí talvez sejam até um dos criadores dessa terminologia. É isso mesmo que a gente está falando? Tá. Na verdade, quando a gente conseguiu levar a inteligência geográfica ao topo da pirâmide da empresa, mostrando a importância dela e as entregas que o GIS proporciona para a tomada de decisão, a gente tem aí um benefício no paralelo que foi desenhar uma estrutura para suportar toda essa informação. Então, armazenamento de informações, máquinas para o desenvolvimento e para as análises. Então, você tem a criação de uma área de inteligência geográfica, você tem a aquisição de licenças, mapas digitais, né? Então, toda essa parte de infraestrutura para suportar toda essa análise começa a ser demandada com a visualização da importância desse dado para análise. Deixa eu comentar uma coisa que está sendo muito interessante hoje em dia. Como os problemas do campo, né? A gente está vendo que o clima ele tem mudado, né? E a concentração de chuvas é algo que já está acontecendo. E concentração de chuvas na cidade, na área urbana, que é bastante impermeável, eu posso ter problemas. A Defesa Civil lá da Prefeitura, ligado, né, à secretaria nossa, eles conseguiram mapear as áreas de risco, mas também com o auxílio nosso foi mapeado as igrejas que podem servir de abrigo em casos de emergência e os equipamentos que elas teriam, se tem muitos banheiros, se tem salão grande ou não, onde elas se localizam para poder ter a tomada de decisão mais rápida numa emergência. Que a hora que alagou, destruiu, Londrina passou até virada do ano agora passado por tremores. E esses tremores abalaram várias casas também. Então, isso tudo foi mapeado também, nós tivemos uma noção do que estava acontecendo e está sendo melhor estudado agora. Né? Então, isso daí já é uma prévia para a gente poder tomar uma decisão numa hora de emergência. Porque na hora da emergência tem que ser rápido, se você já não tem o banco de dados teu organizado, aí não se toma decisão. E se perde dinheiro, perde tempo, perde um monte de coisa, né? Me permita interrompê-lo, mas vem de encontro muito a uma coisa, a problemas que nós tivemos esse ano. Esse ano foi um ano mais chuvoso do que o normal, né? Na nossa região, que é o centro do estado de São Paulo, né? E foi um ano mais chuvoso, tanto que choveu no mês de agosto, coisa que não acontecia há décadas, né? E o que nós tivemos? Uma chuva muito grande no mês de maio, totalmente atípica e um momento em como nós não esperávamos chuvas, né? O solo estava descoberto em algumas fazendas. Tivemos problemas seríssimos de erosão. Por quê? Aí entra de novo aonde entra uma informação geográfica trabalhada, porque quando eu tenho um VANT ou um piloto automático, eu trago as declividades todas do solo, os escorrimentos de água, eu mapeio isso, né? E isso foi muito importante, nós termos essas ferramentas, isso tudo estar mapeado nos talhões, como eu volto a falar, né? Nos nossos endereços, né? Nas nossas ruas, nos nossos bairros, né? Nos nossos bairros no sítio, a declividade da água, onde é que a água ia escorrer. Hoje a gente planeja, por exemplo, com um grau de assertividade muito grande, né? Graças a uma informação geoprocessada, né? Por assim dizer, onde é que nós temos mais riscos de erosão e podemos agir mais rapidamente. Então, você que está nos acompanhando e está assistindo, pessoas, empresas, governos que estão aí participando, estão vendo e verificando que até o presente momento a gente está falando muito de pessoas, de processos, de mudanças. Ou seja, a transformação digital, como a gente tem visto, mais do que uma troca de plataformas tecnológicas, ou de softwares, ou de novas técnicas, ela fala de mudança realmente de cultura, de como nós lidamos com tudo isso. Mas a gente também sabe que sem uma plataforma tecnológica adequada, como nos próprios nossos smartphones, imagina se a gente não conseguisse compartilhar uma foto, eu ia abandonar, ou eu não consigo criar um novo álbum de fotos, aquilo não seria essa experiência. E eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês como a plataforma ArcGIS, e aqui a gente tem veteranos dentro do ArcGIS, usaram ArcView, sistema ArcGIS, para depois esse nosso conceito de plataforma ArcGIS. A plataforma, ela tem evoluído com essa visão, como vocês têm visto isso, como a plataforma ArcGIS, como a imagem Esri, pôde apoiar, porque como a gente tem dito, as pessoas, os processos são o mais importante, mas a gente precisa de uma plataforma tecnológica para sustentar isso. Como vocês estão vendo essa evolução, como vem o ArcGIS dentro desse processo? Nós começamos lá na prefeitura com uma mentalidade, uma estratégia, na verdade, né?
de preparar o banco de dados, é lógico, mas preparar dados e não divulgar para ser consumido, de que me serve tudo isso, né? Um trabalho perdido. Então nós estamos em cima da plataforma ArcGIS, com um sistema corporativo, com o portal, fazendo publicações na internet para a população e na intranet para as secretarias. Então as secretarias, elas estão começando a usar as informações que já existem, sistematizadas, organizadas, que antes eles não podiam utilizar, porque quem utilizava essa informação? O técnico que produzia informação. Só ele fazia isso. E o restante, então nem se dá valor direito ao geodado, porque se o pessoal não usa, agora não, a gente está mudando isso daí. E o que a gente está esperando com essa plataforma organizada? Nós estamos esperando mudar a cultura dentro da prefeitura para ser uma cultura gel, onde eles comecem a consumir os dados e percebendo que é importante aqueles dados para a tomada de decisão do técnico, na hora de dar um laudo, um parecer, está mais subsidiado, não apenas empírico, com o conhecimento que ele tem. Na hora que ele começa a consumir esses dados, ele dá valor e ele vai querer produzir novos dados. E esses dados que vão sendo produzidos, boa parte deles vai para a internet, para a população utilizar também. Londrina nós conseguimos já fazer várias camadas para download. Então tem a página nossa, né, no portal da prefeitura, tem o Siglon, e lá tem download. Então os alunos, vamos dizer assim, pararam de ficar ligando para nós, vários empresários querendo informações, faz o download, trabalha com seus dados e nós disponibilizamos ele para trabalhar em várias extensões, KML, no próprio Shapefile, né, que é mais fácil para eles também, em AutoCAD. Isso daí faz muito bem para eles. Nós percebemos que a comunidade se abriu e aí eles ligam para nós dizendo o que eles precisam, os erros cartográficos que tem, que isso daí é eterno, né? Nunca vai mudar. Então nós percebemos que a plataforma realmente ela está trazendo as pessoas para perto de nós, lentamente, porque é uma mudança cultural, isso não acontece da noite para o dia. Né? Hoje, olhando para o nosso negócio e para as nossas necessidades, né, eu diria que a plataforma ela está melhor do que nós usamos, entendeu? E pronta para aquilo que nós desejamos. É isso. Essa é a minha visão clara hoje sobre o ArcGIS, com detalhes aqui ou ali, mas no geral é isso. Hoje nós usamos a ferramenta de uma maneira que eu acho muito interessante. A maior parte das pessoas nem sabe que nós estamos usando essas ferramentas e isso para mim é a parte mais importante do negócio, porque eu quero que elas só vejam a solução do negócio. Por exemplo, hoje a gente faz um controle de velocidade dos nossos caminhões de cana, né? Porque eles têm velocidades em determinados locais, né? Que eu quero que eles andem a 50 km numa estrada de chão, 80 numa estrada asfaltada e 20 km numa rotatória. Hoje a gente processa isso tudo e isso tudo vai em cima do GIS e os motoristas, eles sabem, né, quais são as velocidades, porque a gente deixa isso claro. E todos os motoristas que saem fora dessa velocidade, o GIS pega essa informação processada, porque nós temos um computador de bordo que fica o tempo todo mostrando velocidade e posicionamento, né, e isso é colocado, né, para o motorista e a gente vai lá e treina o motorista novamente, explica para ele as questões de velocidade. As questões hoje de negociações de terra que nós fazemos hoje, né, na nossa companhia, é uma solução que nós estamos disponibilizando agora para os nossos usuários. Cada área nossa negociada, as pessoas elas chegam até elas usando um collector quando elas estão andando ou então através do portal, né, eles conseguem olhar e saber qual é o contrato que nós temos com aquela terra, quem que é o proprietário, os contatos, como nós conversamos com eles, né, enfim. Hoje, de forma geral, a plataforma ela está preparada para aquilo que nós precisamos. Legal. E eu espero ansiosamente pelos próximos passos nossos e da plataforma com relação aos insights e tudo mais, né? Que eu acho que nós vamos dar um novo salto logo no começo do ano que vem. A minha visão, eu acho que o principal, olhando para trás, a gente anteriormente tinha um mapa na parede e colocava um pinzinho ali. Depois a gente colorido, um alfinete. Depois a gente evoluiu e produzia um mapinha, punha embaixo do braço e saía correndo para fazer análise e tomar decisão. Eu acho que a plataforma nos trouxe foi essa dinâmica e essa relação com o cliente, né, o usuário, permitindo essa velocidade e ganho na disseminação do dado. No caso do... Aquele alfinete ganhou um monte de informações. Ganhou muita informação. Isso aí. Mas o ganho em si e que a plataforma proporcionou, no caso do grupo NET, claro,
né, agora a gente caminhando para a América Móvel, possibilitar a entrega de informações, quer dizer, a gente parou com aquela assim, a gente não entrega mais mapinha aqui. A gente falou, ó, essa área, os profissionais de GIS estão proibidos de entregar mapinhas, a gente vai entregar inteligência geográfica. E a gente conseguiu proporcionar isso através dos apps, então é um aplicativo de vendas, quer dizer, onde estão acontecendo as minhas vendas, relacionar essas vendas com classe social, levar esses atributos para modelos de segmentação, para melhorar qual é a melhor oferta que eu tenho que fazer. Então a plataforma está proporcionando isso para a empresa, a gente ainda está caminhando, tem a possibilidade de expansão dessa ferramenta, é isso que a gente acredita, porque hoje o grupo e principalmente a gestão já entrega o potencial de uma ferramenta de gel. Interessante. A gente está ouvindo aqui algumas palavras, possibilidades, futuro, o que pode vir a acontecer, né? A gente sabe que hoje, inclusive já uma propaganda para vocês que estão nos acompanhando, continuem conosco, não somente hoje, mas amanhã, porque muitas dessas novidades que estão sendo aqui, como o Insights que foi citado, o Survey, o Collector, vão ser de alguma maneira falados ou mostrados, então fique ligado aí. Porque nós estamos aqui com os líderes que já estão trabalhando, já conhecem isso. Eu queria, então, eu sei que vocês não podem abrir todo o jogo, tem informações internas, né? E temos concorrentes e amigos assistindo aí também, mas o que vocês estão vendo de futuro disso tudo? Ou alguns pedaços desse futuro, como se apresenta? Como vocês estão vendo que pode evoluir ou como a gente pode começar já esse novo passo? A gente já está no estado da arte, a gente agora mais um passo além do estado da arte. Emerson, talvez possa... Tá, eu acho que um exemplo disso é a gente se voltar aqui há 10 anos atrás, 15 anos, você tinha saindo um profissional que conhecia de gel dentro ou de uma universidade ou dentro das empresas. Hoje a gente já tem ideia de o volume de profissionais que estão atuando e se interessando pela área, né? E além dessa disseminação de profissionais, a ferramenta, quer dizer, ela começa a sair, ela começa a ter umas outras vertentes, como um lado para uma análise social, um engajamento social na tua análise, né? No trabalho da informação existente dentro da empresa, levando isso para uma análise social, para uma responsabilidade social. Então, esse é o caminho do GIS, né, e dos profissionais, né, a gente aumentando esse leque de conhecimento das pessoas, mas também isso saindo só de uma parte de negócio, mas indo para a parte de uma ajuda de responsabilidade social. Por esse caminho. Interessante. Você, Adilson? Não, pode ser, eu falo sem problema. Pode. Hoje eu olho para o futuro e eu vejo, por exemplo, com que os gestores da empresa, os nossos profissionais, eles não têm outra forma mais de conhecer como a não ser entrando dentro da área e olhando a área de dentro. É isso que eu penso que eles vão ter nesse futuro muito breve. Quando eles estiverem na frente de uma ferramenta que a gente disponibiliza, hoje na cara disso é o Portal, né? Mas daqui a pouco eu vou ter dos dados, isso através de um dashboard da própria Esri ou não. Mas eu penso o seguinte, eu penso que a pessoa vai estar mergulhada dentro daquela área geoprocessada, né? Daquela área georreferenciada que é o meu talhão, entendeu? Quando ele entra no mundo das informações que tem ali dentro, quais são as máquinas, quais são as imagens e tudo mais. E isso sem ele nem perceber que ele está fazendo isso. Ele simplesmente está ali dentro. É assim como uma pessoa anda pelas ruas catando bichinhos, né? E ele nem sabe o que está acontecendo ali dentro, ele vai andar por dentro de um talhão também, catando as informações que ele quer e pegando o que ele precisa, sem nem saber o que ele está usando e quem é que desenvolveu aquilo ali. É assim que eu vejo que o GIS vai estar daqui. Já está nesse estágio em alguns lugares, né? E na nossa companhia eu acredito que ele vai estar em breve. Abimael, falando de futuro, mas não tão tecnológico, nós temos uma intenção muito grande na prefeitura, que é aumentar a arrecadação. Nós percebemos que essa parte de verbas, de finanças, no GEL, ela é a menina dos olhos. Os prefeitos, realmente, eles se encantam por isso. Então, nós queremos aumentar a arrecadação através de um estudo que nós já iniciamos, das moradias, empresas que estão irregulares,
através de imagem de satélite, cruzamento com o banco de dados nosso, para poder ter os tributos, o ISS, o IPTU também. E nós temos assistido na campanha de prefeitos agora, os prefeitos lá de Londrina, que eu acho que de resto de todo o Brasil também, eles estão falando da planta genérica de valores, Sim. de que tem que ser estudado para ter a correção das distorções sociais, né? Então o GEL, ele quer estar se preparando em Londrina agora, para o próximo prefeito que chegar, nós temos muita informação, ele usar essas ferramentas para poder tomar decisão e fazer justiça fiscal em Londrina. Então esse futuro nós estamos esperando muito, porque a prefeitura passa por um momento de dificuldades financeiras, igual boa parte das prefeituras do Brasil. Então o GEL, ele vem para dar solução realmente, porque tem a parte de planejamento que ela é importante. E quem é técnico, como eu, nós aqui, nós sabemos o quanto o planejamento é importante numa gestão. Mas eu sei também que tem muitos secretários, prefeitos, que eles pensam na questão financeira, né? Então nós também, o GEL quer dar não só planejamento, mas também solução nesse aspecto para poder gerar mais renda, né? Se eu ganhasse a eleição em Londrina, eu ia passar uma semana lá na situação. Eu não vou ganhar porque eu não estou concorrendo a nada. Não, mas eu vou para conhecer. Eu acho que um passo aqui, Abimel, que o Adilson comentou, a gente é carente de informações georreferenciadas e um dos principais dados secundários são as fontes dos municípios, né? Então, os municípios que saem na frente com esse tipo de mapeamento, saber onde estão cada residência, a localização de cada residência, ou sejam, quer dizer, as diversas variáveis referentes à cidade, são fundamentais para os outros negócios. Sim. Falando, por exemplo, do negócio da América Móvel, por exemplo. Então, a gente tem uma séria deficiência em ter informações georreferenciadas dos municípios brasileiros. E fazendo essa conexão com o que o Adilson falou, a gente está realmente, nesse dia de hoje, o encontro de usuários, a gente está vendo novas visões, novas técnicas, metodologias, mas a gente sabe que grande parte aí que também está nos acompanhando online e depois vai, inclusive, acompanhar a reverberação do que a gente está discutindo aqui, com certeza isso vai permanecer, essa reverberação do que está acontecendo nesse evento. As pessoas querem saber, tá, mas e quanto eu ganho com isso? Não ganho só futuro ou não ganho só metodologias. Então eu queria também explorar talvez um pouquinho isso com vocês, dentro das corporações de vocês, dentro o quanto isso tem representado de melhoria no processo de negócio, ou seja aumento de lucro ou diminuição de custos ou melhor gestão dos seus ativos, ou seja, como que, e aí não mais agora, já integrando o que a gente vem discutindo, né, nessa mesa, não mais como o software GIS ou não mais como as imagens, mas como as plataformas tecnológicas ou a plataforma ArcGIS permite isso. Como vocês têm visto, se tem alguns resultados que podem inclusive ser citados de melhoria realmente nessa economicidade, usando sistemas de informações? Eu posso falar alguma coisa, né? Então, Londrina fez agora, recentemente, o Plano Diretor de Geoprocessamento. Uhum. E um dos itens levantados lá foi uma certa dificuldade em fazer a atualização cartográfica. Para a atualização cartográfica, é necessário que o processo todo seja revisto. Então, nós sentimos bastante isso, que o Siglon, que é o nosso setor de geoprocessamento, né, ele é uma ponte entre secretarias. Então, secretarias que não se conversavam direito, que o processo começava numa e depois o caminho para outra era torto, nós estamos servindo para poder colocar as secretarias numa mesma linha de pensamento e raciocínio. Então, nós estamos estudando agora, está bem avançado já, como que vai ser a parte de desmembramento de um terreno, anexação de 2, 3 terrenos, para poder, vamos dizer assim, informatizar tudo isso e a pessoa dar entrada direto na residência, no escritório deles, pela internet e tudo mais, por um portal. Eles fazendo isso, o processo tramita todo, nós estamos revendo todo esse fluxo, né? Ele tramita todo e ele culmina no GEL, na atualização da base cartográfica, que quando culminar, é nossa intenção que já apareça na internet, online, automático já, também lá atualizado. E aí, uma coisa que Londrina também sofria muito, os empresários. Eles queriam montar um negócio e eles tinham dificuldade e uma morosidade muito grande em saber onde que ele pode montar o negócio dele de acordo com o zoneamento, a proximidade de avenidas e tudo mais. Nós criamos um portal
que é o zoneamento fácil, que é muito consultado, onde ele vai ter informações do zoneamento, das leis também, que tem o anexo que a gente coloca lá à disposição deles, para tomada de decisão para o empreendedor saber onde que ele monta o negócio desse. Então essas aí foram algumas das atitudes que nós tomamos para facilitar o serviço da população. E tem muitos outros que poderia falar que agora não dá tempo. Muito bom, muito bom. Na agricultura de cana-de-açúcar, que é o nosso negócio principal, né? Hoje, conhecer as áreas e fazer com que os equipamentos consigam trabalhar mais é primordial. Porque o nosso produto, ele é um produto ao qual a gente não controla o preço dele, né? O preço de venda, e nós só temos somente duas coisas que nós podemos mexer. Produzir mais no mesmo lugar e produzir mais com menos, gastando menos, né? Essa é a única margem que nós conseguimos. E nesse cenário entram duas situações. A parte de produzir mais. Se a gente conhece mais onde é que estão nossas plantas, se a gente consegue mapear mais as nossas plantas, e isso tudo, isso tudo nos ajuda a conhecer melhor o nosso solo, as características do nosso solo, permite com que a gente aplique adubos, herbicidas de forma controlada e setorizada e não mais jogado a esmo. O uso dos nossos equipamentos. Se nós fazemos uma coisa hoje que até hoje está se tornando até relativamente comum nas usinas, né? A gente sistematiza uma área, né? Faz com que uma rua de cana seja o mais longa possível. O que isso significa? Significa que uma colhedora de cana que até há 4 anos atrás colhia 400 toneladas de cana por dia, hoje elas colhem 550, 600 toneladas de cana. Isso tudo vem da evolução geográfica de uma área. Então, fazer com que a gente produza mais cana e os equipamentos produzam e colham mais, está totalmente envolvido e abraçado pelas geotecnologias. Se a gente não fizer isso corretamente, com certeza a gente não consegue produzir mais e colher mais barato. Perde dinheiro, perde tempo, né? Perde dinheiro, perde tempo, uma área que não é sistematizada, e nós ainda temos, porque a cana é uma cultura perene, né? Ela fica por anos, por 5, 6, 7 anos, depende os tratos e a qualidade da cana. Uma área que nós temos várias ainda que não estão dessa forma, né? A produtividade de uma colhedora, quando a gente coloca lá, ela despenca para 350, 400 toneladas de cana. Nós vamos para áreas muito boas, por exemplo, isso também depende um pouco da fazenda, mas na maioria das vezes nós conseguimos, né? Nós vamos para a área onde nós já fizemos um trabalho geográfico, simplesmente dobra a produtividade da colhedora. Ela vai para 600, 700, 750 toneladas de cana colhida. Existe milhares, e isso tudo é custo, ou seja, é menos custo. Né? Nessa linha, o fato da gente mapear todos os endereços, todos os domicílios existentes no grupo, por exemplo, e cruzar com outras variáveis como classe social, gastos, enfim, nos permitiu, por exemplo, criar um mapa de riscos. Mas é um risco de inadimplência, sabendo em qual produto eu posso oferecer para cada região de uma cidade. Então, assim, minimizando muito os custos aí de aquisição e depois de saída de um cliente, por exemplo, sabendo que eu tenho que vender um produto adequado para aquele perfil de cliente, seguindo um modelo muito baseado em cima de uma visão geográfica, né? Tudo bem, tem toda uma modelagem estatística acompanhando, mas que o caráter geográfico é super importante para a definição disso. Ou seja, a gente está falando aí de mudanças realmente de processo de negócio e não mais uma mudança só tecnológica ou de algum conjunto ferramental de ações, né? Nesse sentido, até como talvez provocação para vocês, para quem está nos assistindo, vocês acham que justamente esse entendimento, essa mudança de cultura, ela vem porque a gente está... Tudo isso são operações geográficas, ou seja, está no espaço, se territorializa. Vocês veem que, na verdade, o GIS, o GEL, ele vai ganhar cada vez mais força, mas eu gostei do que foi colocado, né? Eu não quero que o meu usuário saiba que ele está mexendo, usando isso, né? Vocês acham que é isso realmente que vem ocorrendo? Ou seja, quase uma commodity, né? Uma consumerização disso tudo, ou seja, a gente tem uma mesa aqui que está
quase um congresso de geografia, né? Nós temos aqui Só 3 tem um geógrafos intruso, e temos intruso. aqui... e é essa questão da brincadeira, não é o intruso, né? Essa é a conversa que a gente tem que fazer. Então, vocês veem que talvez é justamente essa união, que foi bem citada na inteligência geográfica, a geografia com as tecnologias, isso vai se comoditizar a tal ponto que a gente está, e já estamos usando algumas aplicações dessa maneira, mas em áreas muito específicas como a que a gente tem discutido, e vocês também participaram desde o nosso primeiro ESRI, o pessoal que está acompanhando, é isso mesmo também que a gente pode ver, ou não, a coisa está ficando mais difícil, como que é isso? Eu vejo que é irreversível o que está acontecendo, né? Para começar, os celulares, os carros, eles estão com o GPS, com as navegações. Na internet a gente tem tantos aplicativos. Então a população já está se habituando a trabalhar com isso, né? É um fato. Isso aí não é, O mapa já é... legal. O mapa faz parte da vida, né? E eles nem sabem, né, que isso faz parte. Isso que eu estou achando bem legal, E nem né? como funciona, né? Que existe uma complexidade por trás, é lógico, né? E eu penso assim, que realmente, se eu quero estar à frente para diminuir custos, aumentar a lucratividade, diminuir o tempo, no caso nosso de órgão público, né, fazer um atendimento melhorado para a população, não tem como, eu não posso abrir mão. Eu preciso usar esses sistemas todos, que é complexo, são plataformas mesmo, né? Então eu sinto na Prefeitura de Londrina que nós demos um início de um processo que não volta mais atrás. A tendência agora, nós implantamos o corporativo, né? Agora, nossa intenção é ampliar o corporativo. Inclusive, é uma questão também assim de cultura, é lógico que as pessoas têm que aderir, os nossos colegas de trabalho têm que pensar geograficamente também. Nós estamos pensando para o ano que vem, o novo prefeito assumindo, com os novos secretários também assumindo, nós queremos montar uma apresentação para eles do que é o geoprocessamento, o sistema de informação geográfica, quais os benefícios pode trazer, porque tem muita tecnologia que eles não conhecem. Não a tecnologia em si, né, mas os frutos dela, né? Mostrar para eles e mostrar o que nós já temos feito para poder ter o apoio deles também, né? E, ao mesmo tempo, lançar para os técnicos também, para os outros técnicos que não acompanham com a gente ainda, que tem muitas pessoas que são velhas de casa, eles não querem mudar o sistema que eles trabalham já, não querem modernizar. Nós conhecemos técnicos na prefeitura que anotam em papel muitas informações. E se um dia aquele papel sumir? E se o técnico ficar doente, aposentar, se exonerar, ele leva toda a informação dele embora. Então isso é muito prejudicial. Então eu percebo que com o auxílio dos técnicos, convencendo eles aos poucos, com as publicações e com a chefia toda que vai entrar agora, nós vamos decolar e voar alto, eu acho. Que legal, legal. Eu tenho uma visão e quando eu falo que eu gostaria que as pessoas usassem sem saber que estão usando, né? Porque em todos os lugares, até mesmo com você, Adilson, nós não somos a área principal, né? Ou seja, no meu caso específico, para que existe a empresa que eu trabalho? A empresa que eu trabalho existe para plantar cana, colher cana, fazer açúcar e fazer etanol. Para que serve tecnologia? Se não atrapalhar, tá bom. Essa é a ideia. Então, o que acontece, entendeu? Eu falo isso para a minha equipe. Nós vamos ganhar o Oscar de melhor ator coadjuvante. Só que nós vamos ganhar o Oscar, entendeu? Porque os atores principais são os agrônomos, são as pessoas que plantam, que colhem cana, que fazem aquilo tão bem feito. E nós vamos ganhar o Oscar de ator coadjuvante, de melhor ator coadjuvante. Que eles vão usar e usufruir das coisas que nós estamos produzindo para eles, sem nem saber que nós estamos fazendo isso. Esse é o objetivo. É isso que eu prego toda vez isso para a minha equipe, para a equipe de tecnologia. Eu falo, gente, vamos ajudar com que a nossa empresa produza cada vez mais, dando mais e mais informações, tá certo? Para que eles possam tomar as decisões cada vez mais acertadas e necessariamente, e se for o caso, só se eles vierem nos perguntar. Se não, eles nem precisam saber que estão usando isso. Podem deixar. Nossa função é deixar tudo pronto para eles. Muito bom. Eu acho que o desafiador aí é chegar ao que o Rogério está falando, que é não tem volta, é irreversível, quer dizer, o acesso ao mapa, a informação. O que cabe agora é as empresas, e acho que no caso muito as prefeituras, correrem atrás para criar essa plataforma para suportar esse acesso à informação. Acho que o Rogério aqui é um privilegiado dentro do GEL que já está super estruturado com isso. Né? O dado está estruturado, está muito no controle. Mas tem que acontecer as empresas e os órgãos públicos correrem aí para conseguir entregar isso primeiro para o seu cliente interno e posteriormente para o seu cliente externo para ganhar essa dinâmica. E dessa dinâmica, porque o cliente já está acostumado, né, com isso.
Vocês veem, então, que a gente está falando muito de mudança de cultura, de equipe de trabalho, de estar impactando ao redor. Vocês, então, conseguem também visualizar que mais do que só líderes de TI ou de geografia ou de... Nós estamos falando, então, aqui de liderança realmente, de levar... Qual é o objetivo da minha corporação? E o Oscar de melhor ator coadjuvante, muito bom isso. Ou seja, como que eu vou fazer esses processos ocorrerem? Como vocês têm visto o pessoal que vem chegando com isso? Até vocês podem... tem muita gente assistindo aí, ou que está em formação, ou está procurando novas oportunidades. Tem alguma característica que dentro da equipe de vocês, nesse momento de transformação digital, vocês estão vendo que é muito importante? Ou seja, eu preciso, lógico, de um técnico muito bem treinado, que saiba utilizar o software, e para isso nós temos treinamentos, ferramentas, enfim. Mas vocês bem, o que vocês hoje procuram na sua equipe? Olha, isso daí foi uma boa pergunta. Em Londrina, por exemplo, a assistência social, nossa secretaria, ela vinha trabalhando com GEL já há um tempo atrás, mas de uma maneira assim não tão acelerada, não tão grande, com muitos dados. Agora eles estão mais estruturados, inclusive com pesquisadores do Brasil prestando serviço em Londrina para poder fazer estudos com os dados do IBGE, né, por exemplo, são muitos dados, todos espacializados, e os dados do próprio sistema municipal das ações sociais. E eles estão cruzando e descobrindo novas possibilidades. Por exemplo, eu tenho um loteamento novo que vai sair. O loteador quer colocar 2.000 residências. O que vai ser necessário ali? Qual o impacto que vai trazer isso daí? Quantos CRAs, CREAs, quantos postos de saúde, quantas escolas, creches. Aí eu faço a distância para outras escolas, creches, tudo isso mapeado para na hora de sentar na mesa e negociar, eu consigo tomar decisão muito mais clara, onde não falte um equipamento público aqui ou lá. Então isso nós estamos percebendo que está sendo muito importante. E quem está envolvido nisso tudo? Professores estão envolvidos, os arquitetos, tem engenheiros, sociólogos, assistente social, médicos, dentistas, eles estão envolvidos também para fazer o uso dessas ferramentas. Então não é somente o pessoal de TI ou os geógrafos, vamos dizer assim, mas é uma comunidade que está, eu diria, sedenta por essas informações. Eu acho que só um ponto disso que o Adilson está falando, assim, é visualizar o todo, é a conjuntura. Então você sempre acompanhada, quando você... visualiza um condomínio, esse exemplo que ele está falando, a visão de um profissional diz ao olhar para aquela tela, para aquele mapa, é visualizar o todo. Quer dizer, o que eu estou trazendo? Vou trazer o saneamento, vou trazer a escola, vou trazer a infraestrutura de telecomunicações, e é isso que um profissional diz sentado ali, né, o profissional diz, tem que tentar desbravar ali ou desvendar. Tá? Acho que esse é um ponto. Se você falou até uma parte de privilegiado, eu estou na empresa há um ano e realmente eu me sinto privilegiado porque a equipe que eu encontrei, a equipe de GIS já consolidada, ela é maravilhosa, né? E só que tem uma visão que o negócio acabou engolindo eles durante um tempo, né? Que então eles produziam os famosos mapinhas, né? Os famosos temáticos. E isso me deixava profundamente chateado, porque eu falava assim, era uma informação que se perdia no tempo. E o que eu quero hoje, né, que eu peço o tempo todo para os meus profissionais lá, para o pessoal de GIS, eu falo assim, olha, pensem nessa informação perpetuada, porque o espaço, ele tem vida e ele existe com o tempo, cada talhão nosso, ele existe, né, cada bairro seu, ele existe, dinâmico. Aquilo ali, ele é dinâmico e as informações, elas não são perdidas, né. O que eu quero hoje da minha equipe de GIS, né, que eu quero que ela mude? Quero que ela mude o enfoque, daquela que prepara um mapinha para aquela que gera uma informação processada, tá certo? E guarda isso e deixa isso armazenado com o tempo para que todo mundo possa consumir, sem nem saber de onde é que está vindo. Hoje eles vão até o meu técnico de GIS e pedem, me faz um mapa temático disso. E eu tô não dá para tirar porque isso tem uma importância ainda, né? Mas eu quero que com o tempo isso simplesmente acabe e eles deixem de pintar mapinhas. Eu costumo brincar com eles, imprime isso numa impressora e compra 4 ou 5 marca-textos e dá para eles, entendeu? Que é muito melhor do que a gente ficar perdendo tempo com isso, entendeu? E vamos fazer coisa importante para o negócio, coisa que nem eles sabem que é importante. Isso também é uma coisa, não adianta eu ficar perguntando para o meu usuário o que ele quer muito, entendeu? Porque ele não sabe muito o que ele quer. Eu tenho que levar para ele, e ele sabe o que ele precisa, né? Mas a forma como ele precisa
Nós, né, que cuidamos da informação geoprocessada é que sabemos. Ok. Ótimo, a gente conseguiria ficar não só uma manhã, mas talvez vários encontros aqui e o pessoal tem perguntado, tem feito as perguntas, algumas conseguimos incorporar aqui, outras a gente vai depois deixar esse espaço, mas com certeza a gente viu aqui, suscitou muitas discussões, tenho certeza que a gente conseguiu, como diria o meu orientador, né, ampliar as dúvidas, a gente conseguiu aí o pessoal deixar de cabelo em pé o pessoal e querendo descobrir mais. E para que você descubra mais, a gente convida novamente, continue conosco, nós teremos, além de uma nova mesa de discussão, trazendo novos profissionais e novos temas, a gente tem aí uma série de demonstrações, apresentações, vídeos. Por favor, continue ligado com a gente, continue mandando, as redes sociais estão aí lotadas com a hashtag EUESRI2016. Poste aproveita agora, a gente está aqui na câmera, ó, aproveita esse momento, tira a foto com a gente aqui, poste nas suas redes sociais, não se esqueça de deixar aberto, ok? Senão a gente não vai conseguir ver a sua foto que você postou, para que você concorra a um smartwatch e concorra a um navegador automotivo GPS para carro da nossa patrocinadora TomTom, nossa parceira nesse nosso evento. Mais uma vez, muito obrigado pela presença, não só pela presença, foi um papo enriquecedor para todos nós, aprendemos muitos e vivamos essa transformação digital. Fique conosco, hashtag EUESRI2016. Voltamos já já.